Fala Tech Nerds, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse aqui é o quadro Depois do Hype, onde eu conto a minha experiência depois de uns bons meses de uso e do lançamento de determinado smartphone, para vocês entenderem se ele envelheceu bem, se o smartphone atualizou bem, se ele ainda é uma boa opção de compra depois de alguns meses que eu fiz o review. E agora eu vou conversar sobre o melhor intermediário barato e potente que você pode comprar da Xiaomi, não tendo que gastar muito dinheiro e ficando no meio do caminho entre o Snapdragon 660 do Mi A2 e o Snapdragon 625 da maioria dos smartphones que a Xiaomi já lançou durante toda essa vida. A gente tá falando de um dos smartphones que eu mais gostei de testar esse ano e que eu acho uma baita opção de compra até hoje. Eu estou falando do Redmi Note 5. A linha Redmi Note é uma linha focada em bateria e em desempenho, mas a Xiaomi foi atualizando ela com o tempo e a linha Redmi Note não era muito famosa pela sua câmera não, tá? Ela sempre teve umas câmeras meio xoxinhas e aí a Xiaomi resolveu dar um grande salto evolutivo aqui nas câmeras na linha Redmi Note 5, tá? A gente tem um smartphone todo feito de metal, é um metal fosco, muito bonito, bastante escorregadio nas mãos, como eu sempre falo, e com duas partes de plástico aqui em cima para propagação de sinais, que deixam o aparelho um pouco alto na mão para mãos pequenas. Tá? Mas é um aparelho muito bem acabado, muito bem finalizado, com um jogo de câmeras duplas na parte traseira, leitor de impressões digitais, logo da Xiaomi aqui embaixo, e na parte de baixo, entrada para conector micro USB, não é o USB Type-C, esse é uma das coisas que eu reclamei no review, entrada para fone de ouvido, infravermelho na parte de cima, e tudo o que a Xiaomi pode oferecer de clássico lá nas suas linhas de intermediários. Na parte da frente, a clássica tela de 6 polegadas, sem o Note, na resolução Full HD Plus e no padrão 18:9, e é uma tela muito boa para você consumir conteúdo, uma tela muito bonita, muito vibrante, mas ainda assim é uma tela IPS LCD, então não espere cores fantásticas, contraste profundo, pretos absurdos, não é uma OLED da Samsung, é uma tela muito boa, mas fica limitada às limitações do LCD. O display aqui tem 403 ppi de densidade, então não dá pra ver nenhum pixel na tela, é um display muito nítido e que a MIUI deixa aí você colocar cores um pouco mais quentes, um pouco mais frias e dá uma tunadinha no contraste só pra você sentir que não tá com um display tão flat LCD assim. Eu sempre uso esse smartphone aqui no modo de Increased Contrast, o contraste um pouco maior, e dá pra você dar uma tunadinha nas cores caso você seja aí o maluco da AMOLED, como eu sei que você provavelmente é. Falando em desempenho e especificações, esse cara aqui é um autêntico intermediário de 2018, mas é um intermediário um pouco menos potente, porque a gente consegue dividir esse ano em duas categorias de intermediário premium, tá? Nós temos intermediários premiums com Snapdragon 636, que são mais focados em economia de bateria, e Snapdragon 660, mais focados em desempenho bruto. Esse cara aqui, ele roda o Snapdragon 636, ele tem 4 GB de RAM e tem duas variantes, tá? Uma com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, e essa versão que eu tenho que é de 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, mas existe uma versão indiana que todo mundo pergunta, que é a Redmi Note 5 Pro, e eu não compraria se fosse vocês. Ela tem 6 GB de RAM, ela tem mais memória RAM, mas ela não tem as bandas aqui do Brasil, então não adianta, porque o 4G do Brasil não vai funcionar. Falando em desempenho bruto, o Redmi Note 5 me surpreende muito até hoje por ser um smartphone muito estável, muito bom para jogos e que não me deixa na mão em abertura de aplicativos. A MIUI aqui tá na versão 9.6.1, vai ter atualização para MIUI 10 em breve, a Xiaomi já tá mandando update pra mó galera, e na MIUI 9.6 a coisa tá uma delícia, com um multitarefa muito fluido, uma economia de bateria assustadoramente boa, e sim, um desempenho bem legal em jogos, que vai fazer você conseguir rodar aí Asphalt 9 e PUBG, que é o que muitas pessoas jogam hoje em dia, e tem algumas pessoas aqui no comentário do canal que ficam, nossa, não aguento mais vocês falando de PUBG, mas gente, PUBG é o jogo do momento, e todo mundo quer saber se o smartphone vai rodar Players on no Battlegrounds, então fica tranquilo, porque o seu PUBG na massa vai rodar de boa, tá? Mas outros jogos pesados, como, sei lá, Asphalt 9, Injustice 2, Breakneck, esses jogos vão rodar numa boa, tá? Até o Ark, que todo mundo pergunta também, ou aquele, como é que tem um jogo de tiro que me perguntam? Acho que a Critical Ops que me perguntam pra rodar também, que é um jogo meio pesado, rodei aqui de boa nos gráficos médios, tá? É um smartphone que não é muito poderoso pra você rodar tudo no high, não tem uma GPU tão avançada, a Adreno 509 não é uma GPU pronta pra você rodar em telas 2K e pra rodar com gráficos
shaders no talo, mas você vai conseguir rodar tudo no médio. É como se você tivesse uma 1050 Ti aí na sua casa. Vai conseguir rodar tudo no médio e com 60 ou 30 FPS dependendo do jogo. É uma interface muito rápida, muito responsiva, cheia de aplicativos interessantes e, claro, é bem cartoonizada e bem customizada. Então, se você for um maluco do Android puro e gostar de uma experiência pique Google Pixel, uma coisa mais, sei lá, Android stock da Motorola, foge disso aqui porque não tem gaveta de app, tem 1 milhão de menus diferentes e você pode ficar bem perdidão se você for o chato do minimalismo. Mas se você quer várias coisas legais, se você quer gravador de tela, vários aplicativos prontos, uma experiência meio parecida com o iOS da Apple até, esse cara é muito indicado pra você. É o smartphone que quando você tira da caixa já te dá um monte de opções legais. Claro, a MIUI tem seus defeitos, é bastante poluída, tem gente que odeia, tem gente que prefere o Android puro mesmo. Eu mesmo não sou grande fã da MIUI, prefiro o OxygenOS, mas a MIUI me deixa muito feliz com o gerenciamento de bateria dela. É um gerenciamento de bateria fantástico e é uma coisa que eu sempre defendo aqui. A MIUI pode ter todos os defeitos, mas em gerenciamento de bateria e memória RAM, a MIUI é uma das melhores interfaces de Android do mundo quando a gente pensa nisso. E foram muito raras as vezes que eu notei algum travamento, eu raramente notei o smartphone esquentar. Eu acho que eu notei esse smartphone esquentando uma vez quando eu coloquei ele pra carregar num carregador Quick Charge que eu uso aqui pro meu MacBook, que dá muito mais poder do que precisa. Aí ele deu uma esquentadinha, nada de alarmante, mas jogando PUBG ou jogando algum jogo por muito tempo, não senti esquentar a ponto de incomodar a mão. Claro, às vezes fica um pouco morninho, mas é de boa, é um morninho muito tolerável e que não levanta nenhum alarde, tá? O smartphone bonito, não é tão confortável na mão como eu falei, é um smartphone que tem bordas de plástico, assim, umas bordas meio duras de plástico, meio complicadas, umas quinas meio duras na mão, mas a Xiaomi manda uma capinha e a capinha reduz 90% da estranheza na mão. Mas continua sendo um smartphone grande, tá? Tem uma tela grandona de 6 polegadas, é uma tela 18:9, o aproveitamento é muito bom, mas é uma tela bem grandona e um corpo bem grandão. Então não é o smartphone que eu recomendo pra quem tem mãozinha de fada, que nem eu, mãozinha de moça, uma mão menor. É um smartphone que se você não gosta e tá acostumado a usar um smartphone menor aí, você não vai gostar não. Não é tijolão que nem o Mi Max 2, que nem o Note 8 ou Note 9, mas fica no meio do caminho, tá? É um pouco assim, digamos que ele seja um pouco menor que o iPhone 8 Plus, entregando mais tela. Então se você tá acostumado a usar um iPhone 8 Plus, por exemplo, esse cara aqui consegue ser um pouquinho mais compacto que o 8 Plus, entregando mais tela, claro. E mesmo depois de ter feito um review bem completo e passado bastante tempo falando sobre as câmeras ainda são um dos motivos de maior taxa de pergunta aqui no canal. Muita gente quer saber se as câmeras são boas, muita gente quer saber se realmente as câmeras valem a pena, se estão no nível do Zenfone 5, se são melhores que o Zenfone 5, se estão no nível de tal smartphone, e eu vou tentar ser bem breve aqui, deixar alguns exemplos aí na tela, e como eu já fiz a análise mais técnica e convido você a assistir, eu vou fazer só uma pós-opinião, eu só vou reforçar o que eu já tinha dito, tá? As câmeras principais do Redmi Note 5 são muito boas e têm configurações bem respeitosas. A câmera principal tem 12 megapixels, abertura de f1.9, é um sensor ISOCELL da Samsung de muita qualidade e que promete bastante nitidez nas fotos. E a câmera secundária aqui de baixo tem 5 megapixels, também é um sensor ISOCELL e tem abertura de f2.0 e serve apenas para fazer modo retrato. Na parte da frente do aparelho, a gente tem uma câmera de selfie de 13 megapixels, abertura de f2.0, é um sensor da OmniVision e não é um sensor brilhante não, tá? Não é um dos melhores sensores do mercado, mas apresentou selfies muito boas, até melhores do que eu esperava. Agora vamos à qualidade das fotos. O que eu acho até hoje? Será que a Xiaomi melhorou aqui? Será que os updates que eu recebi depois de ter feito o review melhoraram a qualidade? A qualidade piorou ou melhorou? Vamos lá. Na câmera traseira eu ainda anoto fotos de excelente qualidade, mas é claro, a Xiaomi tem suas limitações nesse sensor aqui, tá? As fotos com a câmera traseira ainda apresentam a mesma qualidade do que eu tinha anotado no review. E as coisas não mudaram muito por aqui, a qualidade ainda é muito boa, tá? O sensor principal de 2 megapixels ainda faz fotos muito boas, a Xiaomi colocou um sensor bem nítido aqui da Samsung, então ainda temos um bom nível de nitidez, cores bacanas, num espectro um pouco mais frio, tá? O balanço de branco sempre acaba caindo um pouco pro mais frio, o que eu gosto pessoalmente. Não fica muito azulada a foto, mas ele tira aquele amarelado meio iPhoneístico, sabe? Porque o iPhone faz meio isso. O iPhone é um tipo de câmera celular que sempre deixa a foto muito mais quente do que eu gosto. Tem gente que prefere fotos quentes, eu prefiro fotos frias, ou do mais branco possível, tá? Do mais azulado possível. E no caso aqui a gente tem uma escolha por um sensor que enxerga cores um pouco mais frias e mais pálidas do que o normal, tá? Eu vou deixar fotos passando na tela pra vocês verem. Ainda
Ainda acho que a nitidez é muito boa, ainda acho que o contraste às vezes é um pouco exagerado em algumas cenas, mal de câmeras mais fraquinhas de intermediários, mas o HDR também surpreende bastante. A Xiaomi amadureceu muito o seu HDR, fazendo com que as fotos sejam excelentes aqui. Então, se você ligar o HDR, tiver paciência e souber expor a foto, clicar na parte mais clara, evitar spots de luz muito claros e tentar controlar ali a exposição de luz que entra na câmera, as fotos vão sair excelentes, tá? Excelentes mesmo, surpreendendo bastante o custo-benefício que você pagou pelo aparelho. O aparelho não é muito caro, não é um aparelho high-end e tira fotos com uma qualidade excepcional dentro dos limites do sensor aqui, tá? E aí, para fazer modo retrato, você ativa a segunda câmera e o modo retrato é espantosamente bom, tá? A Xiaomi consegue fazer muito bem o modo retrato com uma câmera só, já mostrou que a Xiaomi consegue fazer de boa, mas aqui ela colocou uma segunda câmera auxiliar. Então ela usa o software dela, mais a segunda câmera para fazer algumas medições de fundo e faz um modo retrato muito bom mesmo. Ele raramente erra tanto na traseira quanto na frontal. No começo eu senti que ele deu algumas erradinhas, mas depois de 1, 2, 3 dias usando, ele ficou perfeito. Consigo dizer claramente que ele errou muito menos que o Zenfone 5, por exemplo, que precisou bem mais que uma semana para aprender a fazer o modo retrato, recortando bem o fundo e separando o fundo do objeto, tá? Mas, claro, não são fotos tão dramáticas, não são fotos tão nítidas e nem com a mesma qualidade do Zenfone 5. O Redmi Note 5 está bem abaixo do Zenfone 5 em qualidade final de entrega, mas tem alguns pontos bons, como o HDR, que não é tão exagerado, enfim. Depois eu vou fazer um comparativo entre os dois, é porque vocês me perguntam muito para comparar o Redmi Note 5 com o Zenfone 5. Logo, logo vai ter um comparativo completo para vocês, e aí eu falo tudo que eu acho sobre os dois. E para fechar com chave de ouro, eu quero falar com vocês sobre a bateria desse smartphone, que é o grande ponto forte dele, na verdade, e que é o motivo pelo qual as pessoas compram esse carinha aqui sem hesitar. Nós temos aqui 4.000 mAh, e não só por isso, é um smartphone que não é grosso, então beleza, ele tem 4.000 mAh, mas ele não é grosso, não é um smartphone trambolho na mão, e mesmo que ele tenha 4.000, eu já vi smartphones com mais bateria terem vidas sofríveis de bateria, e esse cara aqui reúne dois pontos muito favoráveis a ele. Nós temos a MIUI, obviamente a MIUI é fantástica na economia de bateria, e nós temos uma tela que não é muito de alta resolução, é uma tela Full HD+, o que dá uma boa freada na bateria. Unido aí, dá pra dizer que nós temos 3 agravantes, já que o Snapdragon 636 também é um grande responsável por isso. Como eu disse na minha análise, esse smartphone ainda me leva do começo do dia, quando eu tiro de manhã do carregador, até o fim da noite, e eu ainda consigo 30-35% de bateria sem nenhum problema. E olha que eu sou um usuário bem pesado, hein? Eu sou um usuário literalmente pesado e gordo, mas eu sou um usuário bem hardcore, que joga PUBG, que usa bastante 4G, que usa Spotify, usa Deezer, usa o Apple Music, usa o Uber o dia inteiro pra ir pra lá e pra cá, usa vários aplicativos que puxam bastante 4G e joga bastante joguinhos durante o dia e usa muitas redes sociais. Se você não me acompanha lá no Instagram, @rudicaro, me segue lá, porque eu uso muito Instagram e faço muitos stories com os meus aparelhos e dreno bastante a bateria. E esse cara nunca me deixou na mão. Pra você ter uma ideia, eu tive uma vida útil de bateria com esse cara aqui, melhor que o Zenfone 3.1 e melhor que o Zenfone Max Pro M1, que são grandes referências da ASUS de bateria. Também tive um desempenho melhor com esse cara aqui do que com o Mi Max 2, lá, sabe, o tijolão, que tinha 5.000 mAh e uma tela enorme? Pois é, o Redmi Note 5 bate muito forte nesses 3 caras. Ele tem muita bateria e ele tem um desempenho de bateria muito bom, já que a MIUI é muito esperta e mata todas as tasks em segundo plano, não deixando que o processador fique sobrecarregado, baixando notificações, baixando pop-up do Instagram, baixando notificação do Facebook, procurando rede que nem louco. Ele tenta dar uma calibrada nisso e ele consegue muito bem. Eu já disse que não sou um grande fã da MIUI, mas a MIUI é especialista em poupar a bateria e esse cara consegue fazer isso muito bem. Então, de bateria, eu dou uma nota de 5/5 desse cara. Além dele ter bastante bateria, ele sabe economizar muito bem essa bateria, independente do seu uso. Eu usando 4G violento, não tive problema, consegui sempre chegar no fim do dia. Claro, não é um aparelho para 2 dias, não tem 11.000 mAh de bateria, tá? Não é um rugged phone, não é a bateria Amora, mas muito boa a bateria de verdade e muito acima da média dos outros intermediários com Snapdragon 636. Ó, esse é meu ponto predileto desse smartphone.
Se você tá afim de comprar esse cara aqui, de novo, eu digo pra vocês, eu selecionei os melhores links da GearBest, das lojas mais baratas que eu achar, que são parceiras aqui do canal, link na descrição pra você comprar o seu Redmi Note 5 com seguro, com frete embutido, com segurança e sem o perigo de ser taxado violentamente, tá? Comprei o meu na GearBest, veio em 20 dias úteis, tá aqui comigo até hoje e um dia eu vou me desfazer desse bebê e vou sentir muita saudade dele. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. E se você quiser assistir o primeiro episódio dessa série, depois do hype, tá aqui na descrição. O episódio 1 é justamente com o Zenfone 5. Então, meu veredito, ainda vale muito a pena comprar o Redmi Note 5. E se eu fosse você, eu comprava logo, porque a Xiaomi vai esgotar, vai encerrar a produção desse cara. E você vai, ó, chupar dedo se você não comprar a tempo. Um grande abraço, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.